Hoje é dia 4 de fevereiro de 2024, domingo, somos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil, e nessa reunião de estudos bíblicos Rosa Cruzes de hoje, nós vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus, em sua terceira parte, onde serão abordadas as duas últimas bem-aventuranças. Alguns avisos importantes para a gente aproveitar ao máximo nessa reunião, também para ficar informado, né? Nós estamos estudando o Novo Testamento, e vamos assim até o Apocalipse. Depois que terminarmos, começaremos o Antigo Testamento. O material que nós utilizamos é o seguinte: a Bíblia, material do curso bíblico Rosa Cruz, sim, quem ainda não fez, se quiser fazer, está aí uma boa chance para começar, né? Os livros de Max Sendel e Augusto Fassendel, e os livros da Corinne Lim. Todos esses livros estão disponíveis no nosso site. Há muito material profundo que nos ajudará a compreender as entrelinhas da Bíblia. Esse estudo bíblico ele é fundamental para o estudante, para todo estudante Rosa Cruz, tá? A fim de que ajuda a gente a equilibrar a cabeça e o coração, intelecto, coração, razão, devoção, né? Ou seja, o lado cristão ocultista nosso com o lado cristão místico que também deve ser nosso. Porque o estudante Rosa Cruz, que é só cristão ocultista, está perneta, está faltando uma parte. A Bíblia que usamos é a Bíblia Jerusalém. Então, quem a tiver em papel, a gente sugere tê-la em mãos, para que faça algumas anotações dos lados, até para não esquecer, e aí você transforma essa Bíblia sua num objeto de estudo, porque a Bíblia é para ser estudada, né? Quem não tiver em papel que quiser adquirir, a gente sugere que busque a aquisição em selos, porque ela é muito cara. Você consegue essa Bíblia até por R$10. Tá? E por que ela é mais cara? Porque ela é mais próxima em português, que nós temos hoje, do original. Inclusive, ela tem a famosa Bíblia Massorética, que é uma das fontes que Max Sendel usou, e que, então, com isso, a gente consegue ter aí a maneira mais interessante de ter muito próximo do original, sem ficar naquelas piegas de erro de tradução que estão fazendo, né? Então, vamos começar fazendo a oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Vamos começar agora a leitura. É muito curta a leitura, tá? São 3 slides só, então a gente vai começar a ler por aqui mesmo, tá? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Algumas advertências interessantes para quando a gente estuda a Bíblia por meio do ensinamento Rosa Cruz, porque é diferente você estudar a Bíblia pelo ensinamento Rosa Cruz do que estudar a Bíblia por outro tipo de referência, né? Então vamos primeiro rever algumas coisas bem interessantes. Primeira coisa interessante a saber é que a Bíblia ela tem 2 partes. Tem a parte pública, que é a parte esotérica, e a outra parte oculta, que é a parte esotérica com S. Todas as vezes que nós oficiamos o ritual do serviço devocional do templo, nós repetimos uma frase muito interessante, que é essa frase colocada aqui, que fala o seguinte: a Bíblia foi nos dada pelos anjos do destino, que estando acima de todo o erro, nos dão exatamente o que necessitamos para o nosso desenvolvimento. Então, se nós acreditamos de fato nisso, não tem por que a gente não estudar a Bíblia. Estou falando isso porque a grande maioria dos estudantes Rosa Cruz nem abre a Bíblia, nem tem Bíblia, nem estuda a Bíblia, não sabe nem para que serve a Bíblia, entendeu? Sendo que a Bíblia é fundamental para o estudante Rosa Cruz, dado que foi dado por uma entidade chamada Anjo do Destino, que se a gente repete isso no ritual e não segue, nós estamos sendo mais um papagaio repetidor do que realmente um aglutinador de conhecimentos Rosa Cruz, né? E aqui está o motivo, né? O principal motivo pelo que o estudante deve estudar e praticar os ensinamentos contidos na Bíblia. Cuidado que o estudante Rosa Cruz deve ter é ir além da letra.
Se você parar na letra da Bíblia, você para no seu sentido esotérico com X. Que a gente vê muito em religiões, principalmente religiões protestantes, né? Por quê? Porque temos que entender o espírito que vivifica. O espírito é a parte esotérica com S. É isso que a Fraternidade Rosa Cruz desvenda para o estudante Rosa Cruz. Sem essa parte, o crescimento nosso está limitado. E dificilmente a gente conseguirá trilhar o caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz. A gente não trilha, né? A outra coisa interessante é que os ensinamentos, que os 4 evangelhos, eles são fórmulas de iniciação. Então, são mais do que apenas textos escritos por 4 pessoas, né? São fórmulas de iniciação e que são utilizadas, inclusive, para que a gente consiga chegar a essa iniciação. Então, te prepara e conforme você vai chegando nas iniciações, esses evangelhos viram para a gente material de aprendizagem de estudo. Por enquanto, ele é material apenas de estudo, porque nós somos iniciados, mas conforme a gente vai se iniciando, ela vira material de aprendizagem e de prática, né? Apesar de que muitas coisas a gente consegue praticar mesmo não sendo iniciado ainda, né? Ainda bem. Outra coisa interessante é que o Evangelho de São Mateus, ele abrange os 9 mistérios ou iniciações menores. Da mesma forma, nós vamos ver que o Evangelho de São Lucas também é assim, o Evangelho de São Marcos também é assim. O único que abrange as 4 iniciações maiores é o Evangelho segundo São João, que nós vamos estudar também, ok? Então vamos lá, começando as bem-aventuranças, as 2 últimas bem-aventuranças que faltam para a gente estudar. As bem-aventuranças, na realidade, antes a gente entender, elas também vocês vão ver outros nomes, tanto na literatura Rosa Cruz, até na Bíblia também, que às vezes chamam de Sermão da Montanha, às vezes chama Sermão da Planície, às vezes chama de Beatitudes. Então, quando vocês virem isso, tudo se refere às bem-aventuranças, tá? Não são outras coisas. Estou falando porque uma vez eu estava dando falando sobre isso, a pessoa falou assim, eu não conheço as bem-aventuranças, eu conheço só o Sermão da Montanha. Então, é bom a gente saber que a gente, às vezes, também, muitas vezes, as pessoas não sabem mesmo, que é uma coisa. Não vi Beatitudes, já vi Sermão da Montanha. Também tem Bíblias escritas com Beatitudes? A própria Bíblia de Jerusalém, em edições anteriores, ela falava Sermão da Planície. Que legal. Interessante, né? Agora, é um fato interessante, por que estudar as bem-aventuranças? Simplesmente porque, atualmente, nós estamos muito longe do desenvolvimento previsto para nós no plano divino. Quando você estuda o esquema de evolução, fica claro que nós estamos atrasados em relação àquele plano inicial. Esse atraso a gente se dá hoje, depois da vinda do Cristo, muito claro, porque para o Cristo vir, nós teríamos que estar vivendo aqui, na região etérica do mundo físico. Então, o Cristo viria para nos ensinar como trabalhar na região etérica do mundo físico, sendo que todo mundo já estaria aptos a viver na região etérica do mundo físico. Ele não teve que fazer isso. Por quê? Porque nós ainda, mesmo depois de mais de 2000 anos ele vir, né? Mesmo assim, a grande maioria de nós ainda só consegue trabalhar conscientemente na região química do mundo físico. Ou seja, não conseguiu ainda desenvolver o corpo, o veículo necessário para funcionar conscientemente na região etérica, que esse veículo, na terminologia chama-se corpo-alma. A boa notícia é que tem muita gente que já trabalha com o corpo-alma na região etérica do mundo físico. E a má notícia é que 90% que trabalha lá, trabalha de maneira inconsciente. Certo? Só à noite, num espaço muito curto da noite, entre o final da recuperação do seu corpo denso, quando você está dormindo, para que a gente comece quando você está dormindo, tá? Já está inconsciente no sono. Mas mesmo você estando dormindo, depois de você recuperar seu corpo denso, aí você tem um espaço até a hora de você acordar, que é onde você pode trabalhar com seu corpo-alma inconscientemente como auxiliar invisível. Certo? Agora, tem muitos também, ainda é poucos, mas porque a messe é grande, mas são poucos, que trabalham com o corpo-alma conscientemente, estando aqui na consciência de vigília. Certo? Precisa fazer um trabalho,
a pessoa se retira para um canto qualquer, sai do corpo dentro, do seu corpo dentro lá, sai, faz um trabalho de precisar, uma atividade, processo de cura, de ajuda, né? Depois volta para o seu corpo dentro e conforme aí para muitas pessoas, cadê a pessoa? Ela foi no banheiro. Mas nesse caso a pessoa já é um iniciado, já, né? Não. Não? Isso é que é a maravilha. A pergunta sua é ótima. Não há necessidade de ser iniciado para trabalhar com corpo-alma. A partir de provacionista, a pessoa já tem capacidade, se ela for um provacionista, que faz as suas obrigações, que faz os seus exercícios, que faz os seus rituais, ela tem total condição de trabalhar com corpo-alma de maneira consciente. Isso que é coisa bonita, né? Porque você vai falar, putz, tem que ser iniciado, vai demorar pra caramba. Não, é terceiro grau, probacionista. Ó. Estudante preliminar, estudante regular, probacionista. Já é o grau para você ser um auxiliar visível consciente, que é o nome que se dá quando a pessoa consegue trabalhar no corpo-alma conscientemente. Tá? Isso é coisa bonita. Outra coisa interessante é que hoje, por exemplo, as pessoas perguntam, mas quem que está vivendo conscientemente lá na região etérea do físico? Na terminologia Rosa Cruz, nós temos, como eu acabei de falar aqui, muitos auxiliares invisíveis, conscientes, esses que já têm o corpo-alma pronto. Também tem os irmãos leigos, tem as irmãs leigas, tem os adeptos, tem os irmãos maiores. Todos esses já estão conscientemente trabalhando lá 24 horas por dia. Muitos deles, os adeptos e os irmãos maiores, eles só aparecem num corpo denso quando precisa fazer uma missão específica para isso, né? Porque eles já libertaram da roda de nascimentos e mortes. Os irmãos leigos, irmãs leigas e o de para baixo ainda estão presos à roda de nascimentos e mortes, aí precisam passar por todo o processo de nascer que nenenzinho, passar a adolescência turbulenta, chegar em adulto, depois a hora que o negócio estiver bombando tal, chega a velhice e ele morre. Pronto, acabou. Certo? Isso no caso você fala irmão leigo, né? É, de irmão leigo para baixo. Irmão leigo para baixo. Irmão leigo, discípulo, probacionista, estudante regular, estudante preliminar e a galera. Mas o irmão leigo, quando ele renasce, depois ele lembra que ele... Muitos lembram. Lembra, inclusive, quantos... Assim, lembra, inclusive, qual a última vez que renasceu aqui. Normalmente, 200, 300 anos. Não é anos. Para você ver como o coração dele já tem que estar puro, né? Porque para você lembrar e não sentir raiva ou não sentir de pessoas com quem você vai conviver. Mas ele foi treinado muito para isso. Colocado em situações. É uma purificação de coração muito grande. Exatamente. Controlar a mente, então. E outra coisa interessante, né? A coisa é tão cristalizada no sentido de quem vive conscientemente só aqui na região química do mundo físico, né? Quem que vive só na região química do mundo físico? Só materialista? Não, não é materialista. Não é só materialista. Tem muitas pessoas religiosas, espiritualizadas, que só vivem na região química do mundo físico, mesmo acreditando na região etérea do mundo físico. Quer um exemplo? Vamos lá. Tem pessoas que falam assim, não, quando eu morro eu vou encontrar Jesus. Vou encontrar Jesus. Vou viver o resto da minha vida com Jesus. Não é assim que fala? Vou para o céu, tudo branco, etc e tal, tarará. Aí, né, é normal, quando a pessoa está quase morrendo, né? Ela, não quero morrer, não quero morrer. Aí, experimenta falar para as pessoas, mas você não falou até ontem que você morrer ia encontrar Jesus? E agora já está... Não, mas não é agora, porque eu tenho que ver meu neto crescer, meu filho crescer. Aí começa a botar tudo quanto é desculpa para não ir, né? Então, o que significa isso? Primeiro, falta de fé. Mas mais do que falta de fé, é a cristalização de viver na região química do mundo físico, ou seja, de nunca ter pensado de fato como é que é o outro lado. Encontrar Jesus. Mas na hora que eu quero encontrar Jesus, eu não quero. Então você não sabe o que é do outro lado. A pessoa ainda é pegada, hein? Ainda está pegada. Por mais que você... Não, mas eu leio a Bíblia, eu estudo, eu sou pastor, eu sou ministro, eu sou padre, eu sou coroinha, eu sou caramba quatro. Né? Eu estudo, inclusive, em escola de filosofias, né? Não sei o quê, Pitágoras, Aristóteles, Sócrates, blá, blá, blá. Só que chega na hora do vamos ver a morte lá, eu falo, não. Mas... Né? Isso quer dizer o seguinte, está carregado dentro do ser humano. E isso estou falando também de estudante Rosa Cruz. Tem muito estudante Rosa Cruz que a hora que vai morrer, o cara fica desesperado, ele não quer não. Mas peraí, você já sabe que vai ter do outro lado, purgatório, primeiro céu, segundo céu, que vai ter gente esperando o purgatório, inclusive para você entrar, e você não pode ser pegado à terra. Por que tudo isso? Porque ele está focado na região química do mundo físico. Então é um processo de teatralização muito sério, gente, né? Inclusive tem muita gente, tem outra parte de gente que nós sabemos que
acha que existe só a região química do mundo físico, a região, né? Do pó vim, do pó voltarei, né? Tipo assim, ó, morrer aqui eu vou virar pó, então não adianta fazer nada. Mas esse conceito não tem a ver mesmo com a região só, por exemplo, isso a gente aprende na religião católica, do pó eu vim, A protestante também. Desculpa, eu não sei da protestante, mas o que Sim, eu quero sim. dizer assim, é só uma referência à região química, mas... Mas o materialista não, o materialista ele fala isso. materialista. Ele fala exatamente isso. Fala assim, eu não vim do pó, vou voltar para o pó. Eu sou apenas um, como é que chama? Eu sou um acidente de reações químicas. Nossa, Não é assim que fala? Aí Acidente de não. reações químicas. Colocado dentro de um líquido satelital, nasce. E aí depois volta para o Big Bang. Big Bang e outras coisas Ele mais. está bem longe até do materialista que a gente estuda aqui, né? Que é mas a o- teoria materialista. E até aqueles do tipo assim, eu não tenho opinião formada, eu vou pensar nesse assunto quando chegar a hora. Mas muita gente quer Fala assim, pensar. ué. A hora que chega a hora, a A pessoa... gente conversa com um monte de Ai gente, meu não Deus, quer ai meu pensar. Deus, ai meu Deus, né? Quando chega a hora, ai meu Deus, aí começa a olhar para Deus, olhar para Nossa Senhora, olhar para sei lá Até o o quê. que nunca falou de Não é Deus assim? começa a falar de Deus, né? Ser humano. Nós, seres humanos, somos assim. É. E mais ainda, né? Tem, além de tudo isso, tem poucas pessoas ainda que alcançaram um ponto da evolução de viver de acordo com os 10 mandamentos. Então, 10 mandamentos é anterior às bem-aventuranças. Lembrando, 10 mandamentos foi dado por Moisés, é geovístico, era para a gente chegar e limpar a parte grossa. O que é a parte grossa? Matar, roubar, cobiçar a mulher do próximo e o homem do próximo também, né? O homem, a mulher do homem, né? Porque a gente vê só a mulher, mas não tem só homem, mas tem muita mulher que cobiçava lá atrás. É só estudar a história e que continua cobiçando. Não matar, não roubar, não jurar, falta testemunha. Aqueles 10 mandamentos clássicos. Era de peixes. Na época, isso aí foi na era de... Não, isso aí foi na era de Ares, na era de Touro. Era de Touro, era de Ares. Desculpa. Então foi dado... Então, os 10 mandamentos é para tirar o grosso da personalidade. O grosso. A casca, para que as bem-aventuranças aflorem. Mas a gente sabe que tem muita gente que ainda não vive totalmente os 10 mandamentos. Os irmãos e irmãs, por exemplo, que acham que roubar celular, roubar qualquer coisa, obviamente não está obedecendo os 10 mandamentos. A pessoa que rouba a esperança do outro, não está. A pessoa que é machista, não está. A pessoa que é feminista, não está. A pessoa que escraviza os outros e maltrata os outros, não está. Entendeu? Ainda está em 10 mandamentos. É só olhar os 10 mandamentos e falar assim, é aqui, achei onde eu estou pecando, estou errando aqui, ó. É aqui que eu vou focar. Entendeu? Então, né? A pessoa que... É um verbo muito bonito, que fornica. De fornicação também não está. Né? Agora, cada um de nós aqui estamos? Não necessariamente. A gente tem que limpar essa grossura, tá? Tem muitos irmãos que estão mais grossos do que a gente, mas a gente está tão grosso quanto em muitos casos, inclusive. Mas existem produtos de beleza hoje em dia que tiram esse cascão. Externo, né? O externo. E aí essas pessoas, inclusive, né, muitas pessoas, elas têm apenas uma ideia do valor espiritual das bem-aventuranças. E essa ideia é tão linda, maravilhosa, que muitas vezes que as pessoas que têm bem-aventurança colocam num quadro. E depois olha e chora. Que lindo. Bem-aventurados os pobres. Aí fala com a voz, inclusive, do Cid Moreira, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Aí começa a cair lágrimas. Assim. Isso é pieguice, hipocrisia, astúcia atlante, certo? Porque a bem-aventuranças, ela para ser vivida, ela primeiro tem que dar uma limpada dos 10 mandamentos. Você não consegue viver. Mas para que viver as É melhor fazer o bem-aventuranças? quadrinho dos 10 mandamentos. Qual é o objetivo de viver, né? A gente sabe que na era de Aquário, que é a próxima era, nós estamos na ordem de influência da era de Aquário. Estamos na era de Peixes, já adentrando essa era de Aquário, né? Segundo alguns dados, se a gente renascer depois de 1000 anos, nós já vamos renascer quando a era de Aquário já é uma realidade. Se a gente se esforçar para renascer em 200 anos, ainda a gente tem uma perninha de renascimento ainda na era de Peixes, né? Então, na era de Aquário, que é a próxima era, que nós estamos, né? É para aqueles que tiverem corpo e alma suficientemente desenvolvido para viver conscientemente na região etérica, a vida cotidiana, o cotidiano dessa pessoa será pautada pelos 10 mandamentos. Ou seja,
o dia a dia dela vai ser os 10 mandamentos, como muitos já é para nós, né? Nós aqui não matamos ninguém, pelo menos não fisicamente, Que a gente né? saiba. A gente não rouba ninguém, pelo menos que ninguém saiba que seja o suficiente para manter a gente preso. E várias coisas dos mandamentos a gente não faz mais. Algumas coisas Isso a aí gente já faz. entra o caso de ser vegetariano também, né? Também, exatamente. Sim, Isso é não matarás. De Não matarás, exatamente. É. Só faz isso Lembrou bem, sutilmente, né? As coisinhas assim. E aí o que vai acontecer? As bem-aventuranças é o que vai nos levar para o próximo estágio. Então, na era de Aquário, o 10 mandamentos é uma obrigação, como é hoje obrigação comer, crescer, trabalhar, estudar, aquelas coisas todas, né? Isso lá na era de Aquário vai ser os 10 mandamentos. E as bem-aventuranças é que nos vai dar a parte espiritual, a parte de relacionamento. Me relaciono com as pessoas a partir das bem-aventuranças. Hoje eu me relaciono aos 10 mandamentos. Quando eu relaciono com uma pessoa porque eu tenho interesse naquela pessoa, eu estou usando os 10 mandamentos, não estou usando as bem-aventuranças. Está atrasado. Estou atrasado. E a maioria dos relacionamentos hoje em dia é por interesse. Vixe. Muito poucos é por não interesse. Não é verdade? Então no caso lá da era de Aquário, vai ser o inverso, tá? A outra coisa interessante para a gente trabalhar vai ser essa bem-aventurança que eu coloquei na frente. Ó. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O por causa da justiça é interessante a gente notar, porque o por causa da justiça aqui quer dizer o seguinte: o que a gente tem que viver agora, se a gente quiser se adiantar na era de Aquário, já que nós estamos numa escola de era alto, de era Aquário, a gente tem que se esforçar para isso. Então, por causa da justiça que ele fala aqui, que justiça que é? A justiça de tentar viver o cristianismo esotérico como se deve viver na vida cotidiana. Que é o que o estudante Rosa Cruz tenta fazer, de uma maneira ou de outra, né? Porque o estudante Rosa Cruz ativo, sério e que entende o que está fazendo, ele de fato está tentando trilhar o caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz, que está aí nesse desenho, né? A partir do momento em que ele pratica o estar no mundo e não ser do mundo, como nos ensina o Evangelho de São João, no seu capítulo 15, versículo 19, ele passa por várias perseguições. Afinal, ele decidiu por que ele passa? Porque ele decidiu assumir uma retidão na sua vida. É uma retidão relativa. Por que é uma retidão relativa? Porque cada um de nós temos um horóscopo, nós temos um tema. E nesses temas nós temos nossas dificuldades, as nossas facilidades, nossas qualidades, os nossos problemas e as nossas lições a aprender. Mas a gente tenta sim, se é um estudante Rosa Cruz, tenta ser reto na sua vida, ou seja, tentar fazer a coisa que deve ser feita, né? E aí, nesse sentido, o que acontece? Claramente vai haver uma desarmonia entre as pessoas que são do mundo, né, que se identifica com este mundo físico, e o estudante Rosa Cruz que fala, não, eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Então, eu não me apego às coisas. Eu uso as coisas que são necessárias. Eu procuro ter as coisas que eu preciso, e não necessariamente só as coisas que eu quero. Certo? Que é isso que é estar no mundo, né? O ser do mundo não. O ser do mundo é tentar ter mais e mais, e cada vez mais. Entendeu? O cara tem 1 milhão, quer ter 2, quer ter 3, quer ter 4, quer ter 5, e nunca acaba. A gente vê isso de monte, né? Então, o é que quando acontece isso, e acontece, quem é desse mundo vai fazer de tudo para... exato. Essa palavra perseguição que você falou aí é leve. O perseguição, ele tá falando do todo modo. Ele tem sinônimos como atazanar, excluir, aborrecer, desprezar, entendeu? E é isso que um estudante Rosa Cruz, né? E tudo se isso são você meios de for mais perseguição. forte ainda nessa questão, o objetivo é até te eliminar. Exatamente. É isso ser mesmo. eliminado desse mundo. Eliminar da vista dele, exatamente. Né? Infelizmente. E tem mais, e às vezes essa perseguição nasce até simples pelo fato de muitas vezes o estudante Rosa Cruz ele não tomar bebida alcoólica, ele não comer carne animal, ou ele não fumar, ou ele não usar drogas, ou ele não ser parte da galerinha, ou ele não compactuar em falar mal dos outros. Mas tudo isso são motivos de perseguição. Mas é a perseguição mais leve. Exatamente. O cara vai fazer uma festinha, não convido fulano não, o cara é chato.
convidar ele aqui, ele não vai beber, ele não vai comer carne, não vai fumar. Ele vai ser o espalha-rodinha aqui, né? Então não convida não. Tem aquela assim, vai todo mundo pra praia, vai. Ele não bebe? Ah, não convida ele não. Não, isso acontece de um monte. De churrasco. E a maioria das vezes a gente não fica nem sabendo, né? Porque não foi convidado. Não, só fica sabendo depois, né? Depois que aconteceu. Então isso aqui que é as perseguições que ele está dizendo aqui, né? O causa da justiça é porque o estudante Rosa Cruz preconiza o ensino esotérico, né? E aí ele é perseguido. E essa perseguição, ele está dizendo que é bem-aventurado porque deles, né? Dessa perseguição, na realidade, ela significa para o estudante Rosa Cruz simplesmente uma das provas mais sutis. Entendeu? A perseguição que nós seguimos é uma das provas mais sutis do estudante da Cruz, externa. Porque ela, na realidade, ela não se restringe só à parte física, ela restringe também a parte moral. Né? Agora, se a gente for olhar de fato, a parte física e a parte moral é uma coisa que acontece desde o início do cristianismo. Mas já existia isso antes, exatamente. Né? Na época do Sócrates, você lembra lá? Então, os cristãos, eles não mais... Só que naquela época o negócio era mais bravo, porque na verdade era preso, era esquartejado, era decepado, era crucificado. Nossa, essas imagens né? Então era torturado, a Inquisição mesmo, que torturou. Tortura que era né? Falando que era cristão, e na verdade cristão de nenhum ali. Tinha interesses materialistas, não era de cristandade. Né? E hoje, inclusive, acontece ainda muito desse, gente. Mas era isso aí que eu quis dizer. Então, exatamente. Isso que eu quis dizer. A perseguição é tão feroz que... Exatamente. Então, sempre foi difícil ser cristão. E sempre é difícil ser cristão. Cristão mesmo. Não é cristão do IBGE, tá? Cristão de verdade. Cristão ocultista, cristão esotérico. Tá ficando cada vez mais difícil ser, tá? Agora, se é difícil ser cristão, olha só o que eu vou falar aqui. Se é difícil ser cristão, abraçando o cristianismo popular, ou seja, sendo um adepto de uma religião cristã, seja ela católica ou protestante, é muito mais difícil você ser cristão esotérico. Cristão esotérico é o cristão preconizado pelas escolas esotéricas, como a Fraternidade Rosa Cruz. Tanto é que para muita gente, quando você fala que você é um estudante da Fraternidade Rosa Cruz, muita gente fala que você mexe com o diabo, o demônio, ou coisa ruim. Entendeu? Porque alia isso a magia, a coisas assim estranhas e tal. Muitos disso é culpa de algumas escolas pseudo-ocultistas que existem, porque a astúcia e a hipocrisia do ser humano não tem limite, e que mistura alhos com bugalhos, né? Certo? Então, muito disso é essa fama, né? Que, no caso, acontece nas escolas pseudo-esotéricas. Mas aí a pessoa mistura tudo e pensa que, né? Então, é muito mais difícil. Né? E essa dificuldade, ela é muito maior do que no cristianismo popular. E no popular já é difícil. E aquele grupinho do network que você tem, começa todo mundo se afastar. Eu tive uma namorada que mostrava as lições. Ela foi lá e falou para alguém. A pessoa... Exatamente. Tá? Então, é dificílimo ser cristão esotérico com essa. Tá? É mais fácil ficar quieto, né? Mais fácil ficar quieto. Exatamente. Mas não tem como. Agora, uma outra questão nessa frase, nós estamos falando de uma frase, hein? Nós falamos já de perseguição, falamos do que é por causa da justiça, agora estamos falando do que é reino dos céus, certo? Reino dos céus. Para a Fraternidade Rosa Cruz, principalmente Rosa Cruz, reino dos céus é o esquema, é a obra, é o caminho de evolução no qual nós estamos inseridos e que nós estudamos bem detalhadamente na filosofia Rosa Cruz, né? E quando se diz que porque deles os perseguidos é o reino do céu, está claro de que quem persiste em ser cristão esotérico de fato, não desistindo e sempre trilhando o caminho de realização cristão, que a gente mostrou ali, chegará um momento em que terão o conhecimento direto. Conhecimento direto. O que é conhecimento direto? Conhecimento direto é não ter bola de cristal, não ter guru, não ter instrutor,
tutor, não ter ninguém que leva na mãozinha, não ter anjo da guarda, não ter qualquer outro aparato entre você e o conhecimento. Isso chama-se conhecimento direto, que é o que a Fraternidade Rosa Cruz promove e educa o estudante a chegar, né? E isso nós já sabemos que é alcançado, esse chegar ao reino de Deus ou conhecer o reino de Deus é alcançado através das iniciações, ou seja, das 9 iniciações menores e de cada uma das 4 iniciações maiores. E nós já estudamos no Conceito Rosa Cruz, quem quiser pode ir lá para ver o seguinte: cada iniciação dessa abre um pedacinho do reino dos céus, né? Então, as iniciações menores abrem o reino dos céus para trás, ou seja, desde o período terrestre até o período de Saturno, né? Com as suas revoluções, seus globos, etc. A pessoa vê isso, ela vai na memória natureza para ver isso, ela é orientada em como ver isso, né? E as iniciações maiores abrem do período terrestre até o período de Vulcano. Ou seja, você conhece todo o reino dos céus, ao vivo, a cores, vendo com seus olhos espirituais. E mais do que vendo, retendo isso na sua memória consciente, que é outra coisa importante. Por que reter na memória consciente é importante? Porque quando você retém isso na memória consciente, você consegue usar aqui na prática, para ajudar inclusive os irmãos que estão buscando. Então, as verdades prováveis passam a ser verdades provadas para você. E o mais, você não tem obrigação nenhuma de convencer ninguém, porque a Fraternidade da Cruz não faz proselitismo, não faz missionarismo, certo? E um bom estudante de Rosa Cruz também não faz. Se faz, é que está sendo um estudante de Rosa Cruz. Então, o reino dos céus é justamente isso, a capacidade de, obviamente, dar a quem persiste esse mérito de que, estando aqui, encarnado aqui, nesta vida, abrir todo esse... Aí a pergunta que surge: Max Sendel foi até onde? Max Sendel foi até a 4ª iniciação menor e obteve a 5ª iniciação menor quando estava partindo. E nesse ínterim, ele foi conscientemente, conheceu conscientemente tudo que estava ao nível do mundo do pensamento, que é a 4ª iniciação, certo? E tudo que foi até o período Saturno. Qual a relação entre eu só quero recordar, entre a iniciação e aqui o nosso caminho? O irmão maior, ele está em que iniciação? Pergunta excelente. A primeira iniciação menor de um estudante da Cruz ele só consegue ser apto a ela assim que ele entra como irmão leigo. Primeira iniciação menor, irmão leigo. Então, até discípulo, ele ainda está na Fraternidade Rosa Cruz. A partir do irmão leigo, ele está na Ordem Rosa Cruz. Que é a primeira, que é a primeira menor. Isso. O irmão maior já passou pelas 9 menores e as 4 maiores. E a iniciação libertadora. E o adepto? O adepto, ele tem no mínimo uma primeira iniciação maior. No mínimo. Então, o adepto, o irmão leigo vai da primeira até a 9ª menor, né? E o adepto vai da primeira maior até a 4ª maior. E o irmão maior vai das menores, as maiores, até a iniciação libertadora, que é a última. Tá fora que é a 4ª maior. Não, é acima da 4ª maior. Acima da 4ª. Acima. É quando ele escolhe, né? É quando ele escolhe ficar aqui ou ir para outro sistema solar. Então, provavelmente, Max Sendel não chegou ao irmão maior. Não, ele Não, só na irmão 5ª, leigo. quando ele está... Ele era Não, é irmão bom leigo. falar, é bom frisar isso. Ele era irmão leigo, Irmão leigo, Isso está bem colocado, isso bem detalhado no Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Inclusive ele fala isso, né? Ele mesmo fala. Tá? Mas é interessante. Então, é através das iniciações que a gente chega ao reino dos céus, tá? Cara, só uma pergunta. Na primeira, o cara pega do período terrestre até o Vai pegando, até o período Saturno. Revolução por revolução. Tá? Em algumas outras literaturas gregas, fala assim que em alguns casos, a pessoa fica até com vergonha do que foi no passado. E depois, na segunda, ele vai pegar daqui até... Não, primeira iniciação maior, ele pega da terceira revolução e meia do período terrestre até o período vulcano. A terceira... As 4 iniciações maiores abrem para frente, as 9 abrem para trás. Tá. As 4... putz, eu pensei que era assim, a primeira... para trás... Não. A explicação é muito simples. O caminho que nós perseguimos do período de Saturno e até aqui
ele tem muito mais detalhes, porque já foi vivido. Já foi vivido. Daqui para frente, não tem tanta coisa porque ele não foi vivido. Nós temos a epigênese. Verdade. Muitas coisas que não eram para acontecer de bom, aconteceu de bom. Muitas coisas de ruim também aconteceu, mas aconteceu muita coisa de bom. Então, estamos até aqui, certo? Então, isso tem que ser revisto. E tem que ser revisto e gravado na memória consciente desse estudante Rosa Cruz que vai abrir os Por isso que são as 9. Por isso que tem que ser 9. Entendeu? Que coisa mecânica. Tudo bem pensado, gente. Tudo bem Muito pensado. bem bolado. Vamos a outra lá. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Quando você vê essa frase via letra, eu falo assim, a mesma coisa. Essa aqui é apenas um detalhamento da outra. Não Está é. esmiuçando o assunto, né? Não é. Não é. Porque Legal tem isso, né? mentindo aqui, né? Mas aí você pode falar, mentindo persegue também, injuriou, mentiu, perseguiu, né? E olha que interessante, a Bíblia é maravilhosa por isso, né? Ainda assim, enquanto as perseguições vêm de fora, e lembra, a anterior são perseguições externas a você, não é? Uhum. É uma percepção sua Tá. de perseguição externa. É o fulano, é o ciclano, como dizem, é o sistema, Perseguição é a organização, é o governo, né? Assim, é a família, é o grupinho, é a turminha, é a empresa. Então, é tudo fora. As perseguições são tudo externas. Eu posso entender perseguição como provações? Não, toda perseguição ao É uma estudante é uma provação, é uma lição a aprender. Que vem de paciência, de tolerância, de perdão, de compaixão, de compreensão, mas nunca de dó, de pena, de orgulho, nada disso, tá? Então, ainda, quando as pessoas vêm de fora, de pessoas ao nosso redor, até podem ser difíceis, né? De suportá-las, mas não é mais difícil, nunca será mais difícil, do que quando essas injúrias, perseguições, mentiras e a maldade vêm de dentro de nós. Como é que esse negócio pode vir de dentro de nós? Aqui nós estamos falando de uma luta incessante que ocorre dentro de cada um de nós e que cada um de nós sabemos que é a luta entre nós, eu inferior, nós, eu inferior, que é a personalidade, que muitas pessoas acham que a personalidade é o que nós somos. Inclusive, tem várias escolas pseudo-ocultistas que identificam justamente isso. E tem outras escolas materiais que falam isso. Você é isto. Você é o que você é. Você é o que você parece. Essa cara sua aqui é você. Não existe outro senão isso, né? Na Rosa Cruz, isso é uma parte sua. E a gente sabe que é uma parte que é composto de corpo denso, corpo vital, corpo de desejos, que é a parte mutável. Porque a parte mutável é a parte que nós criamos em todo o renascimento. A personalidade que eu tenho aqui hoje, pode ter certeza, ela é totalmente diferente, talvez seja melhor do que do meu último renascimento, que é melhor, ou talvez não tão melhor, do que meu penúltimo renascimento, do que meu antepenúltimo, entendeu? Então eu estou sempre criando uma personalidade diferente, né? Se nós estamos numa escola Rosa Cruz e estamos insistindo nela, a gente pode deduzir que a personalidade nossa hoje é melhor do que foi ontem, do que foi 10 anos antes, 10 anos. Isso do é que verdade. foi quando era adolescente. Quando era adolescente, tenho certeza, cara. Adolescente, entendeu? Muito melhor do que hoje. E a gente está trabalhando para que ela seja melhor, para que quando a gente morra, ela seja tão melhor, tão melhor, tão melhor, que ela seja confundida com a outra parte que eu vou falar. Então, com isso, né, da personalidade, de que há 5 anos atrás, ou há um ano, a semana passada, hoje eu sou melhor do que eu fui, então, ao invés de eu lamentar e ficar me autopunindo, eu devo agradecer pela melhora que eu estou hoje. É isso? Isso mesmo. É Com isso mesmo. certeza, com certeza. Com certeza, tá? E essa questão, principalmente da nossa personalidade, não ser assim, vamos dizer, nós temos esse probleminha que chama eu inferior, ele é
principalmente pela falta de domínio que nós temos num dos 3 corpos, que se chama corpo de desejo. Então, o fato de a gente não ter... Era para a gente ter controle sobre esse corpo de desejo. Toda a religião de raça, toda aquela perrenga que nós passamos da época de Jeová, era para ter autocontrole do corpo de desejo. Nós não temos, por isso está vendo porque nós estamos atrasados? Nós não temos. Tanto que nós não temos, que a gente passa uma boa parte da nossa vida tentando adquirir aquilo que eu desejo muito mais do que aquilo que eu preciso. Quando chega a certa época da nossa vida, a gente começa a desfazer das coisas que a gente deseja e começa a se voltar cada vez para as coisas que a gente precisa. Não é verdade? Né? Então é natural, não deveria. A gente deveria já, desde o início, já ter só as coisas que nós precisamos e não o que nós desejamos. Mas ainda faltam uns pedacinhos aí para a gente corrigir. O que faltou para a gente controlar o corpo de desejo? Né? De forma prática, o que nos falta como ação para que esse corpo seja melhor controlado? Então, faltou justamente isso, a nossa força de vontade em controlá-lo. Por quê? Falta ainda, né? Ainda falta. Por quê? Porque a gente ainda está muito apegado a muitas coisas nossas, achando que são nossas, né? E só que esse apego às coisas, ou às coisas que o corpo de desejo nos impõe, é basicamente pelo fato de a gente não ter fé. A gente está vivendo aqui, muitos de nós vivendo aqui achando que aqui é o paraíso, né? E não é o paraíso. Então, a gente tem que se educar para ter esse autocontrole e de buscar as coisas que nós precisamos, né? Então, a dificuldade nossa ainda está nesse sentido. Agora, a pergunta, por que nós chegamos nesse ponto? Nós chegamos nesse ponto porque lá na época Atlante nós usamos a astúcia para adquirir o que nós quisermos e nós desenvolvemos essa capacidade de buscar esse desejo, de satisfazer com esse desejo. Né? Tem muita gente que satisfaz. Estou muito estressado, vou para compras no shopping. Tem muita gente que é assim, estou muito cansado, vou fumar um cigarro. Não, eu tenho que beber para relaxar, para esquecer. Então tem muitas coisinhas. É difícil falar quais são, porque cada um de nós aqui temos o nosso. E a gente, novamente, não pode se expor, né? E dizer, não é assim, não, é assim, sim, né? É uma fuga, né? Então, o que está faltando? E isso a Fraternidade da Luz ensina como fazer. Né? Por exemplo, um probacionista com P maiúsculo, ele tem muito mais desapego das coisas materiais do que um estudante regular, do que um estudante preliminar. Um discípulo tem muito mais apego. O irmão leigo não tem mais apego quase nenhum. O irmão leigo, o apego dele é muito pouco, se não zero. Mas qual o mérito dele? Porque ele trabalhou nisso. Ele focou nisso. Ele buscou isso. Ele estudou, praticou, fez os rituais, fez os exercícios, principalmente o exercício de retrospecção, que é o que limpa. O exercício de retrospecção, gente, ele limpa o corpo de desejo. Maxênio fala isso no conceito Rosa Cruz do Cosmos. O exercício de retrospecção bem feito todas as noites, ele limpa o seu corpo de desejo. Você alcança o autocontrole em 6 meses, está lá no conceito Rosa Cruz do Cosmos. Só que tem que fazer bem feitinho. Né? É o que falta pra gente. Carlos, a fim de elucidar, não sei se é o certo ou adequado, mas em cima da linha do questionamento e mais do que você comentou, tem a ver com aquela questão daquela fábula da Alice? Sim, no a País das das Maravilhas. Maravilhas, ela preconiza muito de algumas partes disso. Inclusive quando fala assim, para onde é o caminho certo? Depende para onde você quer ir. Lembra que fala? Verdade. Então, e outras coisas também nesse sentido. Aquele negócio de comer, ficar baixinho, ficar grande. Ele tem vários conceitos por trás, até que nós vamos estudar esse filminho, né? Já estudamos, né? Nós já estudamos, mas é justamente nesse aspecto porque ela passa por toda essa questão, e aí você deu alguns exemplos, onde no final ela fez aquela luta interna dela, onde ela venceu o seu eu inferior, quando ela lutou com o seu dragão. Exatamente. É isso mesmo. Umbral. É isso mesmo. Tá? Então, o corpo de desejo ele contamina. E por que isso acontece? Porque, eu esqueci de falar isso, né? Que o corpo de desejo ele contamina a nossa mente. Né? E essa contaminação de mente e corpo de desejo, a gente já viu isso, já estudamos o conceito do cosmos, como é que se deu. Então, hoje, por exemplo, como é que eu sei que está contaminado? Porque, de novo, vou resolver o mesmo exemplo que eu dou. Eu falo para vocês, pense numa cadeira. Esses dias eu estou pensando na cadeira que eu estou pensando. Só que não está.
Cada um de nós está pensando numa cadeira. Cadeira de palha, cadeira de madeira, cadeira estofada. Nessa cadeira que eu estou sentado. O que significa isso? A hora que eu chego e não consigo desvencilhar o meu pensamento do desejo, está grudado. Entendeu? E isso acontece em várias partes da nossa vida, por causa dessa contaminação. E aí existem exercícios, colocados lá no conceito do Rosário do Cosmos, que é justamente para você desenvolver a mente abstrata, que a mente abstrata é a única mente que não está contaminada pelo corpo de desejos. Porque se você continuar trabalhando com essa mente que nós estamos hoje, com a mente concreta, você não consegue escapar dessa armadilha que você mesmo caiu. Cara, você falou assim, pensa numa cadeira. Quer dizer, tudo aquilo que você põe lá, cor, altura, belezura, cheiro, isso é tudo o corpo de desejo. A cadeira você tem que pensar, a cadeira que eu estou pensando. É isso. Tá? Que você consegue fazer isso só ao nível da ideia e não do pensamento forte. Tá certo. A hora que eu falo assim, pense numa cadeira, vocês, todos nós aqui, estamos usando o pensamento forma, que está contaminado com o desejo. Se a hora que eu falasse, pense numa cadeira, e eu jogasse a ideia, todos vocês iam pensar na mesma cadeira de ideia que eu tenho aqui. A gente não consegue trabalhar com essa mente abstrata ainda. Mas conseguiremos, se Deus quiser. Aí, o outro lado nosso dessa luta é o eu superior, que é o que realmente nós somos. Né? Nós aprendemos isso na Fraternidade da Cruz. Que somos nós somos o ego, composto de 3 veículos, espírito humano, espírito de vida e espírito divino. Né? E ele tenta, por meio da mente, e através do meio da mente, pela mente, é que nós construímos os 3 corpos. Então, os corpos, na realidade, eles são construídos por nós, e não somos nós que somos o que são os corpos, né? Então, a nossa personalidade, ela é muito hábil para se justificar sempre. Eu fiz isso porque o fulano disse aquilo. Eu fiz isso porque o meu chefe é chato. Eu fiz isso porque... né? A outra coisa, dificulta admitir nossas próprias falhas. Não, eu não falei não. Você é que é invejoso. Você é que é invejoso. Você é invejoso. Você é que está migorando, né? Assim que fala, migorando, que é olho gordo. Sai de reto, qualquer coisa. Vou tomar um banho de água de sal grosso. Não é assim? Então, porque eu não tenho falha. Não, agora é ir na cachoeira. Vai na cachoeira. Isso. Tudo tem causa externa. Então, a personalidade coloca, eu sou assim por causa disso, por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa do sei o quê, né? Causa externa, não tem nada dentro. A outra coisa que a personalidade faz é que acha que pode atrair tudo o que quer. Tudo que eu quero, eu consigo. É assim? O que quer? Eu sou, eu posso, eu tenho. É isso que as pessoas falam. O universo conspira para mim. Isso, conspira, exatamente. Agora, a personalidade, se formos coerentes na reta justiça, se admitirmos nossos defeitos, e admitir os nossos defeitos é mais do que admitir. É buscar se arrepender, é buscar se reformar e é pedir perdão. É isso que a individualidade propõe. Se priorizarmos a nossa vida espiritual, então isso é viver na personalidade ou pela personalidade. Né? Então essas causas começam a ser todas causas internas e não causas externas. Né? Então, os problemas que nós temos hoje em dia, a maior parte é problemas internos, não é externos. É que é muito mais confortável a gente passar tudo para o externo e dizer que internamente eu sou santo. Quer dizer, terceirizar a culpa sou santo e mal compreendido. Por isso mas o externo é um espelho, né? Exatamente. O problema é admitir justamente isso, né? Admitir justamente isso. Né? E nesse sentido é que a gente começa a fazer algumas justificativas muito interessantes até para desistir ou dar um tempo ou caminhar bem devagar no caminho. E essas justificativas são algumas que eu coloquei aqui. Preciso desse emprego, preciso cuidar dos meus netos, meu filho ou minha filha, ou meu pai ou minha mãe está doente, eu preciso cuidar dele. É por causa da minha esposa, do meu marido, do meu namorado, da minha namorada. Meu pai ou minha mãe se afastaram de mim depois que eu entrei na Fraternidade Rosa Cruz. Meus filhos não querem saber mais de mim depois que eu entrei na Fraternidade Rosa Cruz. Não tenho mais amigos. O médico é que me mandou se afastar dessas coisas que estão atrapalhando muito minha saúde mental e emocional. Depois disso, perdi tudo. Depois que eu entrei na Fraternidade, eu perdi tudo. Perdi mulher, perdi marido, perdi namorado, perdi carro, perdi casa, perdi emprego, perdi tudo. Então, o que estou fazendo aqui? Tem milhares de outras coisas que a gente usa para a gente, né?
Então, a gente só consegue priorizar a vida espiritual quando a gente faz algumas perguntas como assim, ó. Quanto tempo do meu dia eu me dedico à parte espiritual e quanto tempo eu gasto com os meus interesses materiais? Faço essa pergunta para vocês mesmos, tá? E só para terminar, a última aqui, ó. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de nós. O que ele está falando aqui? Ele está falando de uma coisa chamada autocontrole. Afinal, quanto mais alto aspiremos, maior a probabilidade de sermos mal entendidos pelos demais, incluindo aqui como demais, como vimos, a nossa personalidade, as nossas causas internas. Agora, o fato é que a nossa persistência, nosso comprometimento, nossa disciplina, nossa fidelidade em cuidar da parte espiritual, como devemos, é que nos leva a essa recompensa que ele está dizendo aqui. Essa recompensa nos céus. Ou seja, viver aqui como viver lá. E isso só conseguimos com a construção do que nós conhecemos como corpo-alma. E o treinamento para saber como utilizá-lo, porque não basta só ter corpo-alma, tem que treinar. Esse é o grande resultado de persistir no trilhar do caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz. Enquanto estamos vivendo aqui, nós precisamos de referências que nos confirmem se estamos caminhando certo ou se estamos caminhando errado. Né? Porque lembre, uma escola para Rosa Cruz não existe guru, não existe instrutor, não existe quem diz para você para onde você tem que ir, como você tem que ir, e vamos junto, que eu estou junto do seu lado. Não existe isso. Não tem receita de bolo. Né? Isso. Por isso que ele fala dos profetas, né? Como referências. E aqui eu dou 3 exemplos só, e os outros exemplos vocês podem buscar na Bíblia, tá? O primeiro exemplo é Isaías, que foi perseguido até a morte. O segundo é Jeremias, que foi apedrejado e morto. O terceiro é o Daniel, que foi lançado às covas dos leões. Todos eles não sofreram nada, tá? Porque estavam de acordo com Deus, né? Então, vocês veem que muitos antes de nós sofreram muito mais perseguições e sofrimentos muito maiores do que os que nós estamos sofrendo. Porque se vocês lerem a Bíblia no Velho Testamento, vocês vão ver que o sofrimento que nós temos hoje é fichinha em relação aos que foram atrás do cristianismo e que muitos hoje são irmãos maiores, são adeptos. Porque persistiram, porque entenderam essa jogada de externo, de interno, entenderam esse negócio de individualidade e principalmente construir um corpo-alma. Sem corpo-alma não adianta. O Carlos, Paulo também, né? Paulo também, tem vários, né? Tem exemplo pra caramba. Pedro também. Pedro, Paulo, todos os apóstolos Todos os martirizados. apóstolos foram. Tem muita gente. Só o João. Que é aquela palavrinha lá no início, quando você começou, a perseguição. Sim, perseguição. Perseguição, é isso aí. Então Infelizmente, essas duas bem-aventuranças justamente vocês querem seguir essa questão? Lembre-se, eles vão ser perseguidos. Vocês vão ter que dizer não a muita coisa. Inclusive as coisas internas de você. Vocês podem ficar sozinhos. Vocês vão perder esposa, vão perder marido, vão perder namorado, vão perder amigo, vão perder tudo. Vocês vão ficar sozinhos. É isso que você quer de fato? É isso que eu quero de fato. Então vai. Ah, não é bem assim? Então não vai. Entendeu? É sempre assim. Ou vai ou não vai. Ah, mas eu estou aqui, tá gostosinho aqui na Fraternidade Rosa Cruz, enquanto as pessoazinhas, não vai sair do lugar. Entendeu? É isso que está dizendo as duas bem-aventuranças, assim, que fecha o encontro dos outros. Bom, gente, terminando então, mas terminamos agora essa parte 3 do capítulo 5 de São Mateus. Na próxima, nós vamos continuar com o capítulo 5, nós vamos falar sobre o Sol da Terra, que é a próxima parte, pequenininha, mas importantíssima de São Mateus. E terminamos agora fazendo a oração do Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores
que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Hoje é dia 4 de fevereiro de